Opa, Nick aqui. Tudo bom com você? Hoje eu quero comentar uma coisa que é sobre o seguinte. Algumas pessoas dizem que as pessoas de algum jeito elas estão ficando piores do que elas eram. E eu gostaria de saber, eu parei para refletir, se será que isso é verdade? Será que você pode realmente falar que uma pessoa está sendo pior do que ela era? Porque é importante a gente parar para pensar que nesse momento, quando você vai falar que uma outra pessoa está pior do que ela era, necessariamente você está falando do mesmo indivíduo e não está falando do ser humano em si. Porque quando a pessoa ela vai lá e fala que as pessoas estão ficando piores, você está lidando com um aspecto coletivo. E nesse aspecto coletivo existe um erro. Porque não tem como você caracterizar um ser humano pela coletividade. Porque é como se você fosse traçar um padrão coletivo relacionado ao indivíduo, sendo que aquele indivíduo responde pelas suas próprias ações. Então como você pode falar de fato que as pessoas estão ficando piores? Será que você não está analisando um indivíduo e você está transportando aquela maldade talvez presente naquele indivíduo para todos os outros e você acaba fazendo uma análise que é ilusória, ou seja, não tem a ver com a realidade? E quando você faz isso, será que você está praticando bem? Será que você se permite viver o bem? Então, por isso, eu acho a necessidade dessa reflexão de hoje, que é tipo assim, se você pensa desse jeito, será que de algum jeito você está humano próximo, tal como Jesus ele pede? É lógico que eu estou trazendo aqui meu modelo existencial, né? Ou seja, como eu sempre falo, eu sou cristocêntrico de algum jeito. Eu sempre vou tentar trazer Cristo para essas discussões, essas elaborações que eu acabo fazendo filosoficamente. Por quê? Se você pensa num indivíduo e você vê somente o mal nele, será que, e você entende que isso é aspecto coletivo, será que você não faz parte disso? Porque se você caracteriza o outro indivíduo da forma como você acredita, você também faz parte da mesma coletividade. E aí, não, mas para mim isso não serve, só serve para ele. Ou seja, você se coloca num outro patamar que aquele indivíduo, ou seja, você se acha melhor que ele. A outra coisa que eu acho curioso é que muitas vezes quando a pessoa faz isso, necessariamente ela não se observa. Ela está querendo observar talvez os seus defeitos no próximo. E aí é engraçado, porque se o próximo que tem um defeito, ela deixa de ter aquele defeito. Então, ela, entre aspas, é uma pessoa perfeita. Eu não estou falando que a pessoa faz isso de forma consciente, não. Estou falando que muitas vezes isso acontece de uma forma inconsciente. Mas é necessário que isso seja abordado, seja falado, porque se de algum jeito isso é importante para aquele indivíduo aí, de uma forma com que ele tente compreender o sistema que ele está, será que ele não está fazendo uma análise errada? Será que essa condução própria dele não está fazendo mal para ele? Outra coisa, quando isso acontece, eu não estou falando que esse indivíduo é mau. Eu só estou falando das percepções de um ser humano sobre as coisas que estão em torno dele. Porque quando você faz essa análise, quando você observa o mundo desse jeito, isso vai fazer mal para você mesmo. Eu não estou falando do seu encontro com Deus no momento que existia a passagem. E essa é uma das, eu acredito que seja uma das coisas mais interessantes da vida do ser humano, saber que você está aqui no presente, que você teve uma origem, da qual muitos vão falar sobre diversas formas de você entender, mas lá no futuro vai existir o seu encontro com a sua finitude nesse corpo aqui, nesse corpo material. E é necessário que você entenda que, nesse momento, toda essa compreensão que você possui é importante. Então, se você mantém esse tipo de pensamento, eu não estou falando necessariamente que é relacionado somente ao agora, mas todo o conjunto da sua existência. E esse conjunto da sua existência pode fazer com que você tenha uma vida, esse processo de vida, que seja melhor do que, ou pior, dependendo das atribuições que você possui, dependendo das coisas como você pensa. Quando você fala, quando você pensa, quando você materializa esses pensamentos, essa forma de você perceber um indivíduo, mas colocando ele nesse balaio da coletividade, talvez será que você esteja amando ele como seu irmão? Como uma pessoa que talvez você deveria ajudá-lo ou não? Ou será que é mais fácil somente criticá-lo? E quando acontece com o inverso com você, será que você consegue aceitar da mesma forma como você faz com o outro? Não sei. É uma percepção sua que você vai acabar construindo ao longo do tempo. Espero que esse vídeo você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário e caminhe comigo nesse canal.